das empresas é você ter que fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí tudo é para ontem, tudo é urgente, nada pode ser programado. Então a gente lida no dia a dia com as equipes, né, nas grandes empresas e nas empresas em geral, sempre reclamando de que falta tempo em 24 horas. Né? Se o dia tivesse mais de 24 horas, daria para fazer. Então, o maior desafio é mostrar para as pessoas e para a gente mesmo que 24 horas dá para fazer muita coisa, dá para fazer tudo. Então, eu sempre tenho aquela piadinha de o que é que você faz de meia-noite às 6 da manhã, né? Mas o grande desafio é conscientizar as equipes, as pessoas, de que tem tempo para tudo e você pode administrar esse tempo. Então, sempre você faz as demandas e sempre vem aquele retorno. Mas quando? Para quando? Ou às vezes nem combina. Então, o grande desafio nas organizações é você conseguir mostrar para as pessoas que há tempo sim para fazer tudo. E tu falasse uma coisa interessante, a questão de combinar a atividade, mas não combinar o prazo. E muitas vezes isso a gente vê no dia a dia. É tão corrido, a dinâmica do dia a dia é tão corrida que quando as pessoas recebem atividades, até mesmo, vou dizer consciente ou mesmo inconsciente, se protege em não negociar prazos, porque aí sem prazo significa eu vou deixando de lado até quando não der mais para poder executar, que isso é uma armadilha, né? Acaba sendo uma armadilha. Agora, isso que você coloca na sua observação de que as 24 horas elas são escassas para poder dar conta de muita coisa que as pessoas têm para fazer, a tendência é que muitas vezes isso acontece porque as pessoas elas colocam o tempo como o grande bode expiatório do problema, né? Ou seja, para poder justificar a não realização da atividade que precisa fazer, que precisa dar conta para fazer, aí ela diz que não teve tempo, né? Exatamente. E as pessoas, elas mesmas, não se programam nas suas atividades, porque você sabe que tem atividades que são rotineiras e tem atividades que chegam e sempre chegarão no meio dessas atividades rotineiras, na rotina do dia a dia. E as pessoas não estão preparadas, e eu estou falando aqui, as pessoas não estão preparadas, eu me incluo também, porque ninguém aqui é perfeito, né? Como você falou, mas assim, a gente sempre tem que observar, mas eu tenho uma atenção especial em relação a isso, porque no final das contas e no final do dia, nós somos gestores, né? Então nós temos que nos policiar também nesse sentido. Então não é o que vale para mim, não vale para os outros, vale para mim e vale para os outros, né? Então, nas minhas equipes, recentemente, eu tenho me policiado muito para poder fazer esse tipo de combinação. E já tenho feito o caminho inverso quando é a alta gestão também me cobrando as entregas. Então você precisa combinar as entregas e dar os prazos que você falou, né? Então o que vale para os outros também vale para mim. Assim a gente pode administrar o que vem no dia a dia. Eu recentemente, conversando com algumas pessoas, uma pessoa chegou para mim e fez: mas eu me programo para fazer uma coisa, eu chego aqui, me programo para fazer uma coisa durante o dia e não faço nada do que tinha me programado. Então tem um problema mais sério do que a administração do tempo. Tem, né? Você auto se sabota, né? E agora, isso aí muitas vezes a programação já é um primeiro passo para a organização do tempo. Sem programação a gente pode ficar como um barco à deriva, né? Então a programação ajuda a gente já a se organizar em relação ao que a gente precisa dar conta no tempo que a gente tem previsto aí disponível para realizar. Agora, quando a gente não consegue realizar o que foi programado, aí são sintomas, aí de novo, a pessoa pode responsabilizar o coitado do tempo, né? Não deu tempo por qualquer que seja a razão, mas na prática
a não realização do que foi programado podem ser imprevistos, podem ser fatores externos que atrapalham a organização da gente, ou também pode ser limitações internas que fazem com que a gente se disperse, né? Então, tem tanto dificultadores externos, quanto também dificultadores internos que vão impactar na organização, na programação que você fez para as suas atividades. Isso é muito comum a gente ver. É demais. Mas assim, isso que eu falei, esse exemplo que eu dei, estava muito na cara, muito claro para mim, que era até um problema interno e uma questão da auto-administração do tempo. Depois a gente foi vendo que ela poderia sim fazer as entregas do que estava programado no dia a dia e entregar. Faltava muito ajudar também. As pessoas precisavam querer ajudar também. É porque eu acho que, assim como na ginástica, né? A ginástica, a gente quando começa a fazer uma atividade rotineira, a musculatura ela vai aprendendo a lidar com a memória muscular, né? Vai criando a memória, né? Vai criando a memória. Pronto, eu gostei dessa. Mas é exatamente isso. Hoje a gente faz de um jeito, amanhã a gente acorda dolorido, amanhã a gente já faz um novo exercício, depois da manhã a gente já vai começando a se acostumar, né? A se acostumar à rotina de treinamento. Então, mais ou menos isso, se a gente for fazer essa comparação, lidar com o tempo é como se fosse fazer com que a nossa musculatura ela fosse se acostumando com o treinamento, ou seja, lidar com o tempo exige treinamento. Então, uma programação que a gente faz hoje, que a gente não consegue dar conta, na próxima programação a gente vai avaliar situações que possam interferir na nossa programação, por experiência. Então, fatores que eventualmente atrapalham, aí de novo, dentro da empresa, muitas vezes há situações em que a gente acaba precisando lidar, ou com o chefe que tem uma maior dificuldade em organização, ou com a equipe que não dá as informações no tempo previsto, ou com alguém específico que você precisa saber lidar com essa pessoa para que você possa, porque ela de algum modo afeta a sua organização. Você precisa, para poder entregar determinada atividade, precisa dessa pessoa. Então, como é que eu vou lidar com isso para que isso não afete ou afete minimamente a minha programação? Então, essa analogia de um treinamento que exige hábito para que a gente possa ter uma boa performance, a performance também com o tempo é mais ou menos isso também. A gente vai aprendendo a lidar com isso no dia a dia. É isso aí. E assim, você falando de exercício, quando você está fazendo exercício, você tem os instrumentos para poder fazer esse condicionamento, né? Então, na organização, e assim você me fez lembrar que também os fatores inerentes aos recursos que você disponibiliza para um profissional executar a sua atividade é muito importante também para fazer ele administrar esse tempo. Então, eu gosto muito de falar dos pilares de gestão, que é pessoas, tecnologia e processos. Quer dizer, isso tudo é interligado. Se você está dando as condições tecnológicas, as condições processuais para a pessoa, você espera que com isso você esteja dando os recursos necessários para ela executar as tarefas dela. E aí cabe a ela muita programação. E acrescentaria também outra coisa, Márcio. Muitas vezes a pessoa, enfim, estilos diferentes que trazem maiores facilidades ou dificuldades em lidar com os processos e com as próprias tecnologias. Então, você também, e aí lidando com esse eixo pessoa, você treinando ela adequadamente para poder usar a tecnologia da melhor forma e também executar os processos que estão previstos nos padrões da empresa, e também algumas situações em que a equipe, as pessoas, ela tem uma própria dificuldade pessoal em lidar com a organização ou com algumas questões que impactem também no seu desempenho. Eu acho que isso acaba sendo um papel da gente, enquanto gestor, de observar tudo isso para que a gente possa, ponto a ponto, ir tratando e ajudando a equipe a entregar com qualidade as atividades que ela precisa dar conta, né? É isso aí, assim, por mais que você não seja um
cara extremamente disciplinado com a gestão do tempo, mas se você minimamente está preocupado que a equipe entregue o resultado, você tem que pelo menos cuidar. Tem que cuidar dessas pessoas, tem que cuidar do que você está entregando. E é bem diferente de você apenas exigir que se cumpra um prazo. Então você tem que entregar e tem que ver se você está entregando os recursos. E aí ponderar. Eu acho que, olha, eu não tenho como te dar todos os recursos, mas o teu tempo para entregar tal atividade precisa ser, e assim combinar melhor com a equipe. Mas quando você dá esse recurso para a equipe, aí é só uma questão de você deixar ele malhar mesmo, como você falando, deixar ele praticar, exigir a prática, porque você precisa exigir a prática, ensinando, né, colaborando. É isso que eu penso. Eu tô falando isso porque eu gostaria que isso fosse feito comigo, né? A gente acaba querendo que seja feito com a gente mesmo. Mas a gente sabe que o mundo corporativo ele não é assim tão simples e esse marzinho de rosas que a gente... É complexo. Agora tem uma coisa que é importante, né? Você disse, enquanto gestor, você precisa apoiar a sua equipe para ela se organizar o melhor possível, mas você também faz parte de uma equipe gestora que é cobrado pelos seus superiores. Então, é a mesma lógica. Agora, enquanto gestor, a gente precisa ser exemplo. Exercer o papel do exemplo para a nossa equipe, porque a equipe tendencia a repetir os nossos pontos positivos, mas também as nossas fragilidades. Então, gestão do tempo, ele é um fator crítico de sucesso do desempenho gerencial e do desempenho de qualquer pessoa. Então, quando a gente cuida do nosso tempo, a gente passa a mostrar para a equipe que organização, que planejamento, né, que disciplina, que evitar procrastinar determinadas atividades, ou seja, você fazer o que tem que ser feito agora para poder dar conta de tudo que tem que ser feito, de você negociar prazos, ou seja, todas essas atividades práticas que não são uma ciência exata, o dia a dia, é situação a situação. Quando você passa a ser exemplo e começa a provocar a sua equipe para que a equipe também pratique isso da melhor forma possível, a tendência é que você tenha uma equipe mais sincronizada para poder dar conta. E você consegue administrar melhor o desempenho dessa equipe, porque ela vai ter uma capacidade de responder muito mais facilmente do que se você estiver também perdido, como a equipe estará se não tiver alguém que dê esse tom, né?